Quimbanda. Se você deseja saber mais sobre isso, já me segue aqui, fica nesse vídeo até o final e corre lá para assistir esse vídeo que eu falei sobre a origem da Quimbanda e qual relação que ela tem com outras vertentes. Bom, eu quero aproveitar o seu comentário primeiro para agradecer, vou ler junto aqui de vocês, porque eu quero falar algo muito pertinente sobre o assunto. Mostramos sua serenidade para explicar se todos os irmãos de religião fossem assim, não haveria tanto preconceito. Uma coisa que eu quero ressaltar com vocês é o seguinte: vocês não me verão aqui atacando outras vertentes que não seja Xambá, que é a minha, e nem atacando pessoas, porque eu acho isso muito ridículo. Acredito que como sacerdote, né, que seria o exemplo de dentro da minha casa, eu não posso ter certas atitudes, né, humanas que vão contra o que eu prego, né, dentro da minha casa. Então, eu tenho que ser o exemplo não só para os meus filhos do templo, mas também para os meus seguidores, né? Que relativamente não são poucos. Por isso a gente chama de influencer. Que forma que eu estou influenciando pessoas, né? Pro bem ou não. Então, temos aqui um ponto. Você não vai me ver falando de outras vertentes, falando mal, no caso, né? Eu posso citar outras vertentes, mas para explicar alguma coisa. E você também não vai me ver reagindo a vídeos, colocando vídeos aqui atrás, zombando de incorporações ou coisas do tipo, ou de fundamentos, qualquer coisa assim. Por quê? Gente, primeira coisa, o que você não compreende, o que você não vivencia, você não tem o direito de ser o julgador ali, o juiz de Aruanda, ou do inferno, né? Você não tem esse direito, tá? Então, por que eu teria esse direito se eu não gostaria que fizessem isso também com a minha casa? Correto? Porque você vai opinar no que você não sabe. Vemos muito uma vertente de Quimbanda falando mal de outra vertente de Quimbanda e falando que isso não existe e tal. Ah, um tata de Quimbanda com cara de palhacinho falando que o show do ouro não existe dentro da Quimbanda. Poxa, se existe uma egrégora que cultua, a gente não quer saber se ele existe em forma de incorporação ou não. Se ele tá dando o certo resultado que a gente precisa, então, se para aquela vertente existe, quem és tu pra dizer que não existe? Você tá entendendo? Até porque, como eu falei, são egrégoras, né? Então, o que a gente quer dizer com isso? Se por anos e anos e anos, eu já expliquei sobre o do ouro aqui, só tô recapitulando. Se por anos e anos e anos pessoas criaram essa egrégora do Exu do Ouro, ou seja, cultuaram e tal, gente, eu não tô falando que você incorpora Exu do Ouro. Eu nunca vi, no meu templo nunca aconteceu. Acredito que não dê pra acontecer, porque eu acredito que ele seja uma força de egrégora. Mas se alguém diz que incorpora, então aí também é da pessoa. Então, voltando aqui. Se você criou de anos e anos e anos, cultuando e tal, essa força energética, essa egrégora, e ela funciona pra você, quem é o outro pra dizer que ela não funciona? Você tá entendendo? Eu peguei só o gancho do Exu do Ouro, mas pode ser sobre qualquer coisa, sobre qualquer tipo de trabalho. Ah, a pena vai pra cima, não vai pra baixo. A pimenta vai pra cima, não vai pra baixo. Isso tudo é fundamento de casa pra casa. E Jana, por que tem, né, tantas fundamentações diferentes dentro da Quimbanda? Gente, não somos cristãos que vão através ali do livrinho, né, falar, ó, é assim, assim, assim. Não. A gente tem uma vertente que é passada de geração em geração, tá? Então, os meus mais velhos, eles aprenderam com os mais velhos deles e assim por diante. E foi acontecendo, 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 até chegar em mim e eu ensino os meus mais velhos, de certa maneira. Então, vamos supor, os meus mais velhos falaram também que, por exemplo, no carnaval era pra gente fazer tal coisa, né, de fundamento. Eu ali, com a minha vivência, com a minha vertente, com as minhas coisas, eu falo, olha, isso é necessário e isso não é necessário. Você entende que já teve uma certa mudança dos meus mais velhos pra mim? Então, quem está depois de mim se formando também como sacerdote dentro da minha, né, vertente, também vai falar, isso que eu aprendi com os meus mais velhos, eu vou acatar. E isso eu julgo que, por conta de uma nova era, de um novo comportamento mundial, eu não preciso fazer com que meu filho faça ou não faça. Vocês estão entendendo? Então, assim, por exemplo, se você for levar a risca, você vai desviver até o gato pra botar ali no assentamento. Tem assentamento que vai o osso do gato e os mais velhos explicam até como que você vai desviver o animal, tirar a carne dele, o pelo dele e o osso dele, como desprende da carne, tudo. Ensina tudo. Então, assim, eu tenho que levar tudo à risca? Talvez sim, talvez não. Isso vai dos julgadores de Aruanda, né? Então, por exemplo, eu não tô aqui na internet pra falar sobre a Kimbanda, ou principalmente Umbanda, Candomblé, coisas que não são a minha vertente, que o pessoal faz muito disso também, porque a rixa não é só de Kimbanda pra Kimbanda. A rixa também é uma pessoa da Umbanda olha lá e fala, nossa, isso não tem fundamento. Aí uma pessoa do Candomblé dá risada de não sei o que lá da Kimbanda. Pra quê? Como você disse, só incita mais preconceito, mais ódio, mais desavenças, né? Pra vocês terem uma ideia, eu nunca citei nome de ninguém aqui, tá?
A única vez foi, acho que uns 2 dias atrás, que eu citei o nome aqui de uma pessoa que se diz sacerdote, que o simples fato dele não ter gostado do meu vídeo lá no canal de vídeos longos sobre a Quimbanda Xambá, que eu expliquei em quase 10 minutos, pelo simples fato de não concordar, que nem é a vertente dele, tá? Ele foi extremamente agressivo, misógino, me ameaçou e tal. Então eu gravei um vídeo, sim, recortando uma parte dos comentários dele, porque ele comentou várias coisas. E mostrei pra vocês o nome dele, falei o nome dele. E ele disse que se queria comprar briga com ele. Eu falei, fica à vontade. Então é sua magia contra a minha. Vamos ver quem fica de pé, né? Porque se eu fosse alguém que tivesse medo de homem ou de magia, eu não seria sacerdote, não teria tantos Exus na minha coroa, né? Então, quem tem medo não tem que carregar pra atuar. Não é o meu caso, então vambora. Você quer? Vambora. Mas fora essa pessoa, de tantos e tantos anos, ninguém nunca arrumou treta comigo e eu não arrumo com ninguém porque eu respeito. Porque pra mim, eu tenho que respeitar a vertente do outro, seja ela qual for. O que eu posso fazer aqui pra vocês, e eu sempre faço, é, gente, isso não funciona. Eu não estou falando só da minha vertente. Por exemplo, uma pessoa que se diz de alguma religião de matriz africana entregar um alguidar vazio, no cemitério pra prosperidade, não tem fundamento nem na Umbanda, nem na Quimbanda, nem no Candomblé, em lugar nenhum, porque é uma pessoa totalmente desprovida de conhecimento que está tentando vender trabalhos, né, para as pessoas. Uma garrafa fechada que você vê claramente que ela está em todos os lugares, em todas as fotos, em todos os vídeos, porque ela pegou de um trabalho e botou no outro, pegou de um trabalho e botou no outro. Esse tipo de marmotagem, sim, vocês vão me ver falar. Mas, de novo, vocês não vão me ver colocar nome de ninguém, escorraçar ninguém. Vocês podem me ver debochar igual eu tô brincando agora com vocês. Mas vocês não vão me ver colocar ninguém aqui. Porque a intenção não é sobre a pessoa, a intenção é alertar vocês de que quando vocês compram algum tipo de ritual, algum tipo de consulta, alguma coisa, tem que determinadas coisas serem coerentes, senão realmente é marmota. E se for marmota, você vai ter que identificar, né? Como cliente, como consulente. Então, o meu papel é alertar. Por quê? Um dos papéis do sacerdote é ensinar. Por isso que eu venho ensinar pra vocês o que seria o correto, pra vocês não caírem nas mãos erradas. Simples. Por isso. Então, vou continuar fazendo vídeos, vou continuar fazendo as minhas coisas aqui. Quem quiser atacar, aguenta depois as consequências. Mas o que eu faço é educar, que é o papel do sacerdote.